A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem discurso, está sem carinho, o riso não veio, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem parede nua para se encostar. E agora, José? O poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade parecia estar descrevendo uma cena de um sujeito em situação de rua ao usar essas palavras. E na realidade, das ruas de Porto Alegre moram muitos Josés. 1.347 pessoas vivem em situação de rua na capital. O registro é do Censo da Fundação de Assistência Social e Cidadania de 2011. Como a sociedade olha para esses cidadãos? Então, essa questão do assistencialismo, o que acontece? A gente vê alguma pessoa pedindo uma coisa na rua, a tendência é, vou pagar um jantar, vou pagar um lanche, fiz a minha parte, pronto, eu fico aliviada, ele vai ter um lanche. Mas e depois? Claro que a gente não deve negar para quem está com frio e fome um auxílio, mas tem que se pensar no contexto maior, tem que se pensar no todo. A declaração da jornalista Clarinha Glock estabelece uma ligação com o pensamento comum. Contudo, o questionamento feito foi transformado em atitude. O que se fez muito do ponto de vista de governos até hoje é assistencialismo. O projeto do jornal Boca de Rua, que é um jornal feito e vendido por pessoas em situação de rua de Porto Alegre, que continua sendo feito pela ONG Alice, ele veio justamente com essa tentativa. Não é um projeto assistencialista, é um projeto de trabalho. Sob um olhar humano e profissional, relembra duas cenas que passam sempre em sua mente. Tem uma cena que sempre me vem, a gente passa pelas pessoas e as pessoas estão jogadas na rua, eu ainda fico olhando para ver se ele está respirando, pelo menos, porque é uma coisa insensível, a gente passa porque é muito difícil, o que tu vai fazer? Eu me lembro de ter visto um documentário sobre o gueto de Varsóvia, foi no período da guerra, os judeus já estavam segregados, e era uma época que o gueto já estava naquela coisa da pobreza, e tinha um depoimento, era um documentário que a pessoa falava assim, as pessoas estavam jogadas na rua, estavam deitadas na rua pedindo comida, ou estavam mortas, e a gente pulava por cima delas. A gente às vezes preferia não ver, porque não tinha o que fazer. E se a gente pensar, se a gente se colocar numa situação assim, é parecido ou não é? Eu tenho essa visão. A gente pula às vezes, a gente passa pelas pessoas, a gente desvia da rua. Tem uma outra cena que me vem à tona, que é eu caminhando pela Borja, já de noite, e aí eu vi uma pessoa se aproximando, eu estava sozinha, medo de assalto, eu ia cruzar a rua e a pessoa grita de lá de longe, Clarinha! E era um integrante do Boca de Rua. E eu disse, ufa! E eu fui lá e me abracei. A jornalista e cofundadora do jornal Boca de Rua estabeleceu, durante o desenvolvimento do projeto, vínculo com os moradores de rua. Tem várias histórias. Cada um é uma pessoa, como tu escolher entre amigos. E alguns, o vínculo foi tão forte que continua. Não pense que não tem muita frustração, muita dor, mas tem muitas alegrias também. Então é isso, não tem uma história, tem várias histórias. E as melhores histórias são aquelas contadas por eles mesmos, com as palavras deles. Que a gente só tenta ser uma ferramenta. Claro que a gente interfere de alguma forma, porque a gente não é isento. Eu salientaria, do ponto de vista das mais fortes, são as dos que se foram, porque são histórias que já acabaram. As outras eles ainda estão construindo. Com a chave na mão, quero abrir porta. Não existe porta. Quero morrer no mar. O mar secou. Sem cavalo preto que fuja do galope. Você marcha, José. José, para onde? Deixei minha mulher, meu filhinho onde estava. Fui caçar melhoras em uma nova estrada. Eu disse, meus amores, eu vou voltar com muita fé em Deus. Eu vou encontrar um emprego, uma casa onde eu possa começar. Aí eu venho te buscar, viu mulher? Aí eu venho te buscar, viu filhinho? Papai te ama, espera só mais um pouquinho.
A sociedade finge não enxergar os moradores de rua, como se eles não existissem. Este preconceito está ligado ao tráfico nas ruas. Algumas pessoas têm medo de falar com quem está em situação de rua, porque muitas vezes eles estão exaltados por causa de entorpecentes. Muitos deles não estão morando na rua por causa do uso dessas substâncias químicas. Cícero Adão, 41 anos, mora 18 anos na rua por opção, e também ressalta que não são apenas drogas que levam uma pessoa a essa situação. Eu estou na rua há 18 anos. Por qual motivo? Bom, aí eu vou dizer uma coisa para ti, tem coisas que o morador de rua guarda no coração. Tem vários motivos para o morador de rua sair para a rua, né? Portanto, é um desses que eu saí, mas a gente às vezes não fala muito, né? Por não se lembrar muito do acontecimento. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, assim, não é só por droga, né? Tem várias coisas que o morador de rua sai para a rua, né? Sai por desilusão amorosa, sai por filho, ou dificuldade de sustentar a família, sai por muita coisa, né? Então, o morador de rua ele sai para a rua às vezes também por excesso de estresse dentro de casa, faz isso, faz aquilo, tem que pegar ônibus, tem que então ele sai para a rua, porque na rua tu não faz nada. O morador de rua, na rua ele não faz nada. Tu não limpa nem os pés na rua. E vocês... E o que tu acha que a sociedade tem que fazer quando vê os moradores de rua? Eu vou dizer uma coisa pra ti assim, acho que nem aquela hora que tu falou da comida, não é só a comida. Mas se desse a comida e sentasse do lado do morador de rua, né, e trocasse uma ideia com ele, conversasse, um pouco de carinho, um toque de amor, assim, eu acho que melhoraria um pouco a vida do morador de rua. Às vezes palavras tiram o morador da rua. Eu já vi acontecer isso, palavras, sério mesmo, palavras de pessoas, palavras boas, tiraram já o morador de rua da rua e hoje é um grande cara, trabalha, tem sua família e está dentro de casa. E você fica em albergue? Não, eu moro na rua. E tu tem vontade de ir para albergue? Não. Por que não? Não, porque no albergue tu é mandado. O morador de rua não gosta de ser mandado. Ele já está na rua porque mandaram nele demais, na família dele, ou dentro de casa, onde ele for, no serviço, qualquer lugar. Então ele vai para a rua para não ser mandado. Eu estou na rua por opção, eu tenho 4 ONG que eu trabalho, eu sou do movimento, sou do Boca de Rua, faço teatro e trabalho no Ministério da Saúde e ainda na Prefeitura, sou facilitador social, trabalho com morador de rua ainda. A psicóloga Cissa Richer trabalha no Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua e também faz parte do Movimento Nacional da População de Rua. Acredita que criou-se um mito de que a principal razão por estarem nessa posição social seja o uso de drogas. Explica que os motivos podem ter variadas origens. Eu acho que são vários motivos, né? Tanto da questão de pessoas terem isso como escolha de vida, né? E não é porque é escolha que não deve ser respeitada. E também por outras questões macro, assim, né? De desigualdade social, né? Então, mesmo tempo que a gente vê pessoas com 2, 3 casas, né? A gente vê pessoas que não têm condições nem de ter uma refeição, né? O gerente de uma oficina localizada em movimentada avenida de Porto Alegre encontra diariamente pessoas em situação de rua quando chega ao trabalho. Ele descreve sua rotina e a maneira como encara essa realidade. Na verdade não tem muita relação, né? A gente não tem muita opção, vamos dizer assim, eles dormem aqui e a gente tem que trabalhar aqui. Mas a relação fica um pouco conturbada, uma vez que a maioria das vezes eles estão sob o uso de droga, de álcool, e aí acaba ficando um pouquinho delicado de ter algum tipo de relacionamento. Então o nosso relacionamento acaba se definindo em por favor levanta, né? A gente acorda, tenta não ser violento, estúpido ou coisa assim, até para não gerar uma reação contrária, mas não passa disso assim o relacionamento. Em algum momento já tentei conversar, enfim, mas 90% dos caras que estão aí é porque querem, entendeu? Então não tem muito diálogo, os caras querem é o crack. E é tranquilo acordar eles de manhã cedo para poder abrir a loja? Às vezes,
Às vezes é, às vezes não é. Quanto maior o grupo que eles estão, mais complicado fica. Quantas pessoas dormem aqui debaixo da tua loja? Em dia de chuva, 10, 15. Em dias frios, 6, 7. Em dias quentes, dorme 2 pessoas. Tu já tentou pedir pra eles não dormirem aqui? Não. Meio complicado, né? Não vão dormir aonde? Mas dá vontade, assim, de expulsar, né? Porque não tem o mínimo respeito, assim, com regras, padrãozinho, assim. Os caras vomitam, defecam, fazem todas as necessidades ali mesmo, dormem em cima dos troços, deixam isso aqui um lixão de manhã. Então, às vezes, a gente chega aqui e dá de cara, assim, com uma sujeirada e tem que limpar, entendeu? E é tudo coisa deles. Então, a vontade que dá é de expulsar mesmo. Mas não, nunca nem pedi, assim, para eles não dormirem. Que horas que vocês abrem a loja aqui? Eu chego aqui em torno de 7h20. 7h20 já não fica mais ninguém aqui de moradores. Na hora que eu chego, já peço para todos eles se retirarem. E tu sabe para onde que eles vão? Não sei para onde eles vão. Não tenho nem ideia para onde eles vão. Mas eles ficam ali, ó. Essa sinaleira aqui é o point deles aqui. Daqui a pouquinho o sol esquenta mais. Eles estão na sinaleira ali, daqui a pouquinho eles descem para usar uma droga ali, sei lá eu que faz. Mas é assim o dia inteiro. A psicóloga também ressalta sua opinião sobre como a sociedade deve agir ao ver uma pessoa em situação de rua. Uma vez que a frequente dúvida é alimentar ou não um morador de rua. Cissa explica que as pessoas têm que comer para sobreviver, mas apenas isso não resolverá o problema delas. Escolheu trabalhar com essas pessoas porque eles têm a capacidade de resistir à violência simbólica. Bom, eu acho que, acima de tudo, respeitar, né? Então, acho que é isso, né? O mínimo que um morador de rua merece é respeito, né? Porque é um ser humano. Porque o problema é muito maior que isso, né? É muito mais uma questão social do que tu... Que às vezes a pessoa sabe, né? Que tem dinheiro, aí parece que as pessoas também se sentem um pouco culpadas, né? Por ter dinheiro demais, enquanto outros não tem nada. Então acham que dando uma comida, né? Às vezes é muito mais uma questão de até às vezes uma moral cristã, né? Que diz, bom, eu fiz a minha parte. Não, mas a nossa parte a gente faz quando a gente vê essas pessoas na sua integralidade, né? Como seres humanos que têm várias necessidades não supridas por um Estado que não dá conta disso. Porque moradia, alimentação são direitos básicos de qualquer pessoa, né? E isso deveria ser garantido pelo Estado. Eu fico triste ao lembrar de alguns momentos que vivi contigo. Momentos que pra nós foram felizes, eu acredito. Pois no meio de nós havia muitos sorrisos, sorrisos verdadeiros. Lembrança que não passa, fica machucando o tempo todo. Tira a graça de um homem que queria ser feliz com a sua amada. O que a senhora sente falta? Do meu marido que morreu com a amava. Se a senhora pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que a senhora mudaria? Trazer meu marido de volta. Esse é o depoimento de Kiana, que foi abordada ao despertar em uma calçada das ruas de Porto Alegre. E o mundo fica aí só me julgando, não sabe na real de perto o que eu tô passando. Quem viveu, tá ligado. Quem não viveu fica calado pra não ser julgado. O jornalista e fotógrafo Jorge Aguiar tem experiência em relatar periferias. Seu pensamento extraído a partir do convívio com a realidade pode espantar os mais otimistas. Porque a minha proposta, há 42 anos, sempre foi, através desses moradores, extrair a essência deles, saber a história. Porque essas pessoas, ninguém se importa com elas. Procura, através de uma foto, num ambiente in natura, captar aquilo que ele está passando, o que ele passou. De forma respeitosa, de uma forma educada. Eu dou um abraço no cara, porque o cara está a fim de ouvir, de escutar, que alguém curte a história dele. A pessoa que ela optou por morar na rua, por ser morador de rua, ela rompeu mesmo. Não traz, não resgata, porque eles não querem.
Eles já se acostumaram com aquele mundo deles, com aquele ambiente. Não há antropólogo, não há sociólogo, não há psiquiatra, seja o que for, que venha fazer algum trabalho e que realmente vai resgatar algum morador de rua. A única forma que se tem de sair da rua é só quando ele morre. Fora isso, com toda sinceridade, eu não vejo, gostaria que tivesse um meio. Não vou colocar que 100% não quer. De 100%, 0,1 até se adapta. Ainda assim, diz que acredita no ser humano. Sem pretensão alguma, procura ajudar do seu jeito. E questiona-se, qual é o papel de cada um atualmente? Eu prefiro andar embaixo de um viaduto, Duque de Caxias, me sentar naqueles colchões que ficam ali, do que botar meus pés numa cobertura. Porque onde eu sentar do lado do morador de rua, eu estou tendo assim, ó, a essência da verdade. E não da falsidade. Eu pego o morador de rua, digo, vamos almoçar, tá com fome? Tá, eu não te dou grana, eu te pago o almoço. Eu sento com ele. Aí as pessoas ficam assustadas. Esse cara fedorento, tá aí, deixa ele, meu. Depois vai tomar um banho e vai passar, vamos matar a fome dele. Durante as manifestações de 2013, Jorge foi surpreendido pela atitude de um morador de rua, que ao vê-lo passando, gritou seu nome. O olhar do profissional muda de ângulo, mergulhando no desconhecido. O inesperado acontece. Você ia conversar com ele e tudo, né? Onde é que tu vai dizer? Eu vou pegar João Pessoa, vou em casa, para casa, a pé, não tenho ônibus. Não, mas tem lotação. Eu digo, não tenho grana. Tu amou no bolso, tirou um monte de moeda e me deu. Os dias passaram e o destino fez com que os dois novamente se encontrassem. Jorge devolveu o dinheiro para aquele morador de rua e, frente a tantas histórias, de alguma forma tenta interpretar pela lente da sua câmera. Apenas define. Fotografar a periferia é afiar o fio da navalha nos olhos. Há pouco eu fui pro colégio e a minha vida mudou, né? Mudou em que sentido? Vontade mesmo. Eu larguei tudo, larguei arma, larguei tudo. A Escola Municipal de Porto Alegre mudou a vida de Adriano de Souza, de 33 anos. Uma escola de atendimento especializado a adolescentes e jovens em situação de risco social e pessoal. Para se trabalhar com uma pessoa em situação de rua, não basta fazer políticas para as mesmas, e sim com estas pessoas. Se deixarmos de ouvi-las, podemos estar deixando de incentivar crescimentos pessoais e profissionais. As palavras são da vice-diretora da escola, Maria Beatriz Osório Stumpf. O problema é que o pessoal geralmente programa cursos para eles, programa atividades para eles e eles não cumprem. Então fica assim, faz tudo isso por ti e tu não cumpre. Mas deixa que ele programe para que ele te diga o que ele consegue fazer. E que tem alguma semelhança com a educação especial também, né? Tu tem que saber as condições que eles têm, né? E eles são muito criativos, porque quem sobreviveu tantos anos dessa forma tem que ser criativo, né? Eles são muito talentosos. Se vocês verem os trabalhos deles, só olhar aqui, todas essas cerâmicas são deles, que estão aqui nessa sala, aqueles desenhos que estão ali são deles, né? E eles têm muito talento para as artes, eles têm muito talento para a relação com as pessoas, por incrível que pareça, quando as pessoas vêm para cá e dizem, nossa, mas como eles são afetivos, como eles conversam, como eles gostam de falar deles e da vida. E eles têm muita informação, porque eles estão na rua, eles estão aprendendo o tempo inteiro, né? Então, nesse sentido, assim, eles são muito fáceis de lidar. E a gente foi a Brasília em 2013 para começar a constituir a política da criança e adolescente em situação de rua, que está sendo construída até agora por essas ONGs, né? Temos nossa representação lá da nossa rede. E lá eles também diziam muito essa fala, e foi trazido outras experiências do Brasil e de fora do Brasil, sempre essa fala. Saio da rua, mas a rua não sai dentro de mim. Porque muda radicalmente a forma, né? A estrutura toda da pessoa. Sair da tua família, primeira instituição. Aqui, na verdade, te gerencia, né? Para todas as outras, é ela, né? A família, no momento que tu rompe com ela, ou ela rompeu contigo, na verdade, né? Porque se tu sai criança, tu não rompeu com nada, né? Criança não rompe com nada. Então, acho que o medo é a pior coisa para ele. Uma grande parcela da população fica incomodada com a presença de gente que não está ajustada na sociedade.
Então a solução encontrada pela maioria das pessoas são os albergues. Mas esse recurso ajuda a quem? Os moradores de rua ou a sociedade perturbada com sua presença? Eu acho que às vezes eles são vistos como loucos, assim, loucos que estão fora do hospício, né? Que não deveriam estar aqui. Muita gente diz isso, ele não devia estar aqui, ele devia estar em algum lugar. Ele seria melhor atendido se ele estivesse num abrigo, sim, mas o abrigo nem sempre eles conseguem ficar, porque eles têm isso já nele, essa liberdade que eles dizem, né? Na rua eu faço o que eu quero, que a gente sempre dialoga muito com eles, mas realmente tu faz o que tu quer? Será que tu consegue fazer tudo o que tu quer? Como tu quer? Tu come na hora que tu quer? Tu come o que tu quer? Tu é tratado como tu gostaria, né? Então, assim, a gente cria essa problematização para eles também, né? O envolvimento de jovens com tráfico ou consumo de drogas está ligado ao pensamento de dinheiro rápido e fácil. A vice-diretora evidencia também a exploração sexual como meio de sobrevivência e enfatiza a dificuldade do trabalho regular para quem está em situação de rua. E a questão do tráfico é uma coisa crucial, assim, é complicadíssimo, né? A gente vê a que tipo de organização tão grande está e que a gente não dimensiona, né? A economia que é o tráfico, né? Então, tem tantos meninos que entre ir trabalhar e ganhar dinheiro no tráfico que é mais rápido, mesmo que a sua vida daqui pouquinho já seja consumida, é uma forma de pensar totalmente diferente da gente, né? Tem a questão da exploração sexual na rua, né, que começa muito cedo, principalmente com as meninas, né, mas também com os meninos, os pequenos, né, e depois é uma forma de sobrevivência. Então as pessoas têm medo de tudo isso, que também tem o medo da questão moral, né, que é um ser muito diferente de mim, fazendo várias coisas erradas, né, na concepção das pessoas, mas eu acho que fundamentalmente é o medo. Porque eles dizem muito isso. As pessoas olham pra gente atravessado e têm medo da gente. Principalmente os negros dizem isso. Que o nosso contingente maior é da etnia negra, né? Com certeza. Homens e negros. Mesmo quando eles vão trabalhar num lugar mais organizado, nem todo lugar está pronto. Assim como a prestação de serviço para o adolescente, com conflito com a lei. Ele vai prestar serviço em lugar público, por exemplo, porque ele roubou numa loja, porque ele assaltou alguém, por diversas coisas. A EPA, Escola Municipal de Porto Alegre, é especial para os moradores em situação de rua, não por alimentá-los e dar condições de banhos, e sim por trabalhar de forma constante o ouvir do morador de rua, que tem muitas histórias para contar. Os dedos me apontam, mas nenhuma mão pra me ajudar. Muitos ficam me julgando, mas não tem ninguém pra me levantar. Verdade, não é mentira, eu queria mesmo minha vidinha tranquila. Nada de mansão, nada de carrão, nada demais, tá ligado, irmão? Nada de luxo eu sonhava, eu tô ligado. Nada de luxo eu buscava. Eu queria apenas o meu barraquinho bem pequenininho, pra eu, a mulher, meu filhinho, viver sem perrer, sem sofrer, sem ter que correr do fio da madrugada, sem ter que dormir na estrada, sem ter que fazer do papelão meu colchão, sem ter que passar por humilhação, sem ter que olhar pros olhos tortos que me olham de uma forma como se tivesse morto. E qual é o seu sonho? Ser feliz só. Só isso que eu quero, é ser feliz. O resto, se vir coisa boa, tá bom. Os dedos me apontam, mas nenhuma mão pra me ajudar. Muitos ficam me julgando, mas não tem ninguém pra me levantar. O documentário Sociedade Abstrata e Se Essa Rua Fosse Nossa foi produzido durante a disciplina de redação de rádio do curso de jornalismo do Centro Universitário Ritter dos Reis. Produção, edição e apresentação: Amanda Quevedo, Carlos Lacerda, Cris Vargas, Juan Molina, Letícia Anelli, Mariana Pacchioni, Rafael Bernardes, Tainá Mazin. Roteiro, Tainá Mazin. Trilha sonora, Grupo em Rap. Técnica, Vinícius Farias e Jones Matos. Supervisão, Roberto Vilar Belmonte. Agradecimento, Clarinha Glock.